Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Tudo Sobre Coluna. Eu me chamo Alan França, sou neurocirurgião, especialista em coluna e também especialista em dor. E hoje eu tenho um assunto para conversar para vocês aqui que eu considero extremamente relevante, que é falar sobre ergonomia. E vamos falar hoje sobre um tema bem específico da ergonomia, que é sobre como que o uso do celular pode prejudicar a sua coluna cervical. Bom, quando a gente fala de coluna, é importante a gente entender que existem várias causas de dor para a nossa coluna, mas que boa parte delas estão relacionadas com fatores genéticos, mas esses fatores genéticos eles podem ser modulados por fatores ambientais. Como é isso? Às vezes você tem uma predisposição a ter um problema na coluna, a ter uma hérnia de disco, a ter uma artrose, mas isso não necessariamente vai se manifestar, não necessariamente isso vai repercutir em dor. Isso vai depender dos fatores ambientais envolvidos, como por exemplo, quais são os hábitos de vida que você leva. Você é uma pessoa que tem o costume de praticar atividade física, você é uma pessoa que tem uma alimentação regular, você é uma pessoa que procura ter um sono adequado, você é uma pessoa que se atenta com os cuidados em relação à ergonomia. Então, se você faz tudo isso, você pode amenizar o risco de você ter problemas na sua coluna. Ou melhor, de que esses problemas que vão surgir na sua coluna, se reduz o risco que eles venham a causar dor, causar algum tipo de transtorno no seu dia a dia. E um desses problemas, um desses pilares ambientais que podem interferir no seu dia a dia é exatamente a ergonomia. E falando da ergonomia, não tem como a gente não falar hoje sobre o uso do celular, que sem sombra de dúvidas é um dos principais mecanismos hoje de causar dor na região cervical, porque o celular se tornou quase que um utensílio obrigatório no ser humano. É difícil você ver hoje quem não tem o celular, né? Hoje praticamente todo mundo necessita do celular, não só para se comunicar, né? Deixou de ser apenas um item de comunicação, mas um item para ser um armazenamento de dados móvel, para ser um item para você fazer pesquisas, né, em tempo real ali, você quer buscar alguma coisa, você utiliza o celular. Então todo mundo anda hoje com o celular. E é muito comum você ver as pessoas utilizando o celular dessa forma, colocando o celular numa posição inferior e utilizando o celular levando os olhos para baixo, levando os olhos em direção ao celular. Qual que é o problema? Quando a gente faz esse movimento de flexão do pescoço, a gente aumenta em 2 a 3 vezes a carga nos discos intervertebrais, que são as estruturas da nossa coluna que primeiramente começam a se degenerar. Então a gente começa a sobrecarregar os discos, e essa sobrecarga nos discos intervertebrais, ela pode ser responsável por facilitar a ruptura da porção externa do disco, que é o ânulo fibroso, e consequentemente a formação de hérnias de disco. Sem contar que a gente coloca a nossa coluna numa posição onde eu começo a distender os músculos paravertebrais, os músculos posteriores aqui da coluna e torná-los mais tensionados. E isso faz com que também eu tenha um componente de dor muscular, facilitando a formação daqueles pontos de gatilho, de dor miofacial. Então a forma correta de você utilizar o celular no dia a dia parece óbvio, mas a gente precisa sempre bater nessa tecla, é fazer com que você utilize o celular onde o celular ele vai até os seus olhos e não os seus olhos vai até o celular. Então é como se a gente estivesse olhando para o horizonte, é como se a gente estivesse o tempo todo ali tirando uma selfie, né? A gente coloca o celular elevado e os nossos olhos ficam numa posição como se a gente estivesse olhando para o horizonte. Dessa forma a gente deixa a nossa coluna cervical em posição neutra, evitando o movimento de flexão, deixando essa musculatura menos tensionada, deixando os discos intervertebrais com menor sobrecarga e reduzindo assim o risco de você vir a sentir dor na região cervical. Então fica aí essa dica para vocês, essa dica sobre ergonomia. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham ficado com alguma dúvida, deixe essas dúvidas aqui nos comentários para que a gente possa responder e sanar qualquer tipo de dúvidas que eventualmente vocês tenham. Não deixe também de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal para que você possa receber mais conteúdos como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo.